Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos hoje estudando sobre uma temática muito importante, com certeza vai falar ao seu coração. Quais são as fases do perdão? Como é que o perdão se processa no coração do homem? Qual é a perspectiva cristã reformada acerca do perdão? E nós estamos baseados aqui em 1 João 1, 7 a 9. 1 João 1, 7 e 9. Preste atenção, a Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou repetir o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso é tremendo, gente. Dentro da perspectiva cristã reformada, o perdão é um processo profundamente enraizado na graça de Deus e na autoridade das Sagradas Escrituras e na resposta humana à obra redentora de Jesus de Nazaré. Então nós vamos ver aqui, junto com vocês, alguns significados da palavra perdão e como ele se processa na vida do crente. Primeiro, gente, perdão é convicção do pecado, como esse texto que eu li em 1 João 1, 9. Convicção do pecado. Como assim, pastor? É a atuação do Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior. Qual é a base teológica que nós temos para isso? O Espírito Santo ilumina o coração para reconhecer o pecado, conforme diz João 16, 8, que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A doutrina também da depravação total ressalta que o ser humano só reconhece a sua condição pecaminosa através de uma ação divina pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso praticar isso? É interessante que o indivíduo é levado a uma consciência da sua ofensa contra Deus e contra o próximo, seja por meio da pregação da palavra, da leitura bíblica ou da correção fraterna, correção dentro das comunidades cristãs. Então, nós temos essa consciência da nossa ofensa, da gravidade do nosso pecado, através desses três meios, ou pela pregação da palavra, ou pela leitura pessoal, bíblica, meditação na palavra, ou então através da exortação, da correção fraterna de outros irmãos. Segundo o significado da palavra perdão na Bíblia, no sentido de confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. É interessante, quando falamos de confissão a Deus, estamos falando do reconhecimento sincero do pecado diante de Deus, conforme nós lemos aqui em 1 João 1,9. Ou seja, na tradição reformada, cristã, não há necessidade de mediadores humanos, sacerdotes, pastores, padres, nada disso, gente. Pois Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, é o que diz 1 Timóteo 2,5. É interessante que a confissão ela deve ser feita ao próximo, no sentido, se o pecado afetou outra pessoa, há um chamado divino, uma confissão pública ou então privada. É o que diz Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sarareis. Então, muitas vezes somos curados interiormente falando quando confessamos, seja de forma pública, se o pecado for público, ou seja de forma privada, se o pecado foi privado. Visando, claro, sempre a restauração do outro, ou a restauração de nós mesmos. É o que nós aprendemos em Mateus 5, 23 a 24. E é claro que é muito importante o arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno, não apenas remorso. O remorso não resolve situação nenhuma. O remorso é aquela tristeza que eu sei que eu estou errado, mas eu não me predisponho a mudar e trilho um caminho de morte e, se não me arrepender até o final da vida, de condenação eterna. Mas o arrependimento é diferente, é uma mudança de mente, de coração, que leva a um abandono do pecado
conforme Atos 3:19. O arrependimento é um dom de Deus também. É o que nos fala Atos 11:18. Está ligado à fé em Cristo. Quanto maior a fé em Cristo, quanto maior o entendimento da graça de Deus, automaticamente o meu coração estará sempre em arrependimento, e quando eu falhar, errar, logo me levantarei no Senhor e pela graça de Deus sairei daquela situação embaraçosa em o nome de Jesus. Terceiro significado do perdão é a recepção do perdão divino. A recepção do perdão divino, ou seja, somos justificados pela fé. O perdão é assegurado pela obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Está lá em Romanos 3:23-24. O crente é declarado justo não por mérito próprio, mas sim pela graça imerecida de Deus. E aí, com esta justificação pela fé, ele tem a certeza da graça de Deus, a segurança do perdão que vem das promessas bíblicas, conforme o Salmo 103, versículo 12, e do testemunho interno, interior do Espírito Santo, conforme Romanos 8:16. A Confissão de Westminster, uma grande confissão no século XVII, enfatiza que a certeza é o fruto da fé madura. Vou repetir, a certeza é o fruto da fé madura. A certeza do quê? A certeza da graça de Deus e da salvação que Jesus nos oferece. Quarto significado da palavra perdão, ou dentro do processo e das fases do perdão, é a extensão do perdão ao próximo. A extensão do perdão ao próximo. Ou seja, perdoarmos uns aos outros, como diz a palavra de Deus. E quando fazemos isso, estamos imitando a Cristo. Ou seja, o crente é chamado a perdoar como um reflexo do perdão recebido da parte de Deus. É o que diz Efésios 4:32. Isso inclui abrir mão da vingança, abrir mão da mágoa, do ressentimento, do ódio, do sentimento de retaliação e zerar a dívida que o outro tem comigo, conforme Romanos 12:19. Esse perdão deve ser incondicional, mesmo diante das ofensas não reconciliadas. O perdão é um ato de obediência a Deus, conforme Marcos 11:25. Ainda que a reconciliação dependa do arrependimento do ofensor, precisamos perdoar uns aos outros, é o que nos ensina a palavra de Deus, a extensão do perdão ao próximo. Jamais podemos sonegar aos outros a graça e o perdão que nós recebemos de Deus. Em quinto lugar, a busca pela reconciliação e a restauração. Tem tudo a ver com o perdão, ou seja, a restauração relacional. Quando possível, busca-se reparar o relacionamento, seguindo o modelo de Mateus 18:15-17. A reconciliação exige sempre humildade e paciência, é o que diz Colossenses 3:13. Quais são os limites práticos de tudo isso? A restauração não ignora, é claro, as consequências naturais do pecado, como, por exemplo, a quebra de confiança. Mas ela busca sempre caminhos para a reconstrução do relacionamento, dos afetos com sabedoria, conforme nos ensina Gálatas 6:1. Sexto significado da palavra perdão, do processo do perdão e das fases do perdão é a perseverança na graça e na santificação. A perseverança na graça e na santificação é o nosso sexto ponto com relação às fases e o processo do perdão. Você precisa entender que é um processo contínuo, ou seja, o perdão é vivenciado na jornada da santificação na vida do crente, onde o crente, ainda pecador, depende diariamente da graça de Deus. É o que nos ensina Filipenses 1:6, ou seja, também vemos a comunidade e a disciplina. A igreja atua como um corpo que apoia uns aos outros, corrige uns aos outros e restaura uns aos outros através do amor, da disciplina e da correção. É o que nós vemos em Gálatas 6:2, refletindo sempre o caráter reparador, reconciliador e restaurador de Deus com relação a nós, assim devemos ser também com relação aos nossos irmãos. Amém? Quais são os fundamentos bíblicos e confessionais com relação ao perdão? Nós vemos o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 126, aqui destaca o perdão como resposta à oração do Pai Nosso.
Vemos também na parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 21 a 35, ilustra que a obrigação que eu e você temos de perdoar como base do perdão recebido da parte de Deus, e temos também a doutrina da expiação, ou seja, o perdão humano. É possível porque Cristo já pagou a dívida do pecado, lá em Colossenses 2, de 13 a 14. Para fazer um fechamento de tudo isso que falamos, o perdão, na tradição reformada, não nega a justiça divina, nem a responsabilidade humana. Pelo contrário, reconhece que em casos de abuso ou ofensas graves, a reconciliação pode exigir limites saudáveis, mas o perdão interno permanece como um mandamento, mesmo quando a restauração relacional não é imediata ou segura. Tá bom? Então, isso resume um pouquinho de tudo aquilo que nós falamos aqui, todos esses pontos, né, os fundamentos bíblicos e confessionais, a perseverança na graça e na santificação, 6º ponto. O 5º ponto, a busca pela reconciliação e restauração. O 4º ponto, a extensão do perdão ao próximo. O 3º ponto, a recepção do perdão divino. O 2º ponto, a confissão e o arrependimento. E o 1º ponto, a convicção do pecado. Essas são as fases do perdão, o processo do perdão, os tipos de perdão dentro da perspectiva cristã, evangélica, protestante, de fé reformada, tá bom? Então espero ter trazido um conteúdo relevante, importante para o seu coração. Lembre-se, jamais podemos sonegar a graça recebida e o perdão recebido de Deus. E da mesma maneira que Deus nos perdoou e ofereceu a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, precisamos oferecer, dar àquele que nos ofendeu o perdão devido à graça divina, da mesma maneira que recebemos o perdão e a graça que emana da cruz de Cristo, tá bom? Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Dariane Virgens, o Anderson Sunahara, o Juarez Casagrande, o Henrique Lopes Barros. Que a graça de Deus e a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Não esqueça de dar um joinha, apertar o sininho, seguir o nosso canal. Se você também quiser contribuir na nossa casa pastoral, nesse ministério, todas as informações estão aqui no link abaixo, os horários de culto, o endereço da igreja, as nossas mídias sociais. Não esqueça de entrar no nosso site, casanarrocha.com. Nós temos 8 cursos de graça lá para você, 8 cursos abençoadores para a sua vida e para o seu coração, diversos temas bíblicos. Também vem estar conosco, nós temos um Instituto Bíblico, toda terça-feira, às 19h30, na nossa comunidade. Igreja Casa na Rocha, Instituto Bíblico Casa na Rocha. Vem estudar teologia conosco, vida cristã, liderança, espiritualidade, vários temas diversos da vida cristã. Estamos estudando junto toda terça-feira, 19h30. Quarta-feira, culto da fé. Na sexta-feira temos a célula, o encontrão dos nossos adolescentes e os nossos jovens, às 20 horas, na nossa comunidade, às 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, um culto matinal. E também, às 19 horas, o nosso culto principal, o culto da família. Tá bom? Te esperamos aqui conosco, vem estar conosco, que Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. E que a bênção do Senhor faça diferença nas nossas vidas. Amém? Perdoe, libere perdão. Peça perdão quando você feriu, ofendeu ou praticou injustiça contra alguém. E libere perdão assim como Deus liberou perdão sobre nós. Tá bom? Um abraço, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, encerramos essa oração, pedindo a tua graça sobre nós, ó Deus, no sentido de nos capacitar. Quando ofendemos alguém, pedimos perdão, consertarmos, nos reconciliarmos e restaurarmos afetos e relacionamentos. Pai, quando, ó Deus, alguém nos ofender, nos prejudicar, ó Deus, ofendendo, produzindo injustiças contra nós, que sempre brote no nosso coração perdão, graça, misericórdia, compaixão, com relação ao outro, assim como o Senhor teve conosco, que tenhamos corações misericordiosos, compassivos, perdoadores,
Assim como o Senhor nos perdoou, Pai, nós te pedimos essa graça, nos capacita, Pai, nos liberta de todas as mazelas do passado, ódio, ressentimento, mágoa, ó Deus, todo e qualquer, ó Deus, sentimento de vingança, retaliação, destruição do outro, prejudicar o outro ou torcida pela desgraça alheia. Pai, no nome de Jesus, tira isso do nosso coração, tudo aquilo que nos intoxica, tudo aquilo que nos afeta, todo fel no nosso coração. Ó Deus, toda amargura, tira isso, Pai, no nome de Jesus. Nós liberamos o nosso coração em perdão e graça com relação às pessoas que nos ofenderam e pedimos a tua capacitação sobrenatural, cicatrizando o nosso coração e restaurando a nossa vida. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Deixe seus comentários aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você e também da onde você está nos assistindo. Não esquece de apertar no aviãozinho, compartilhar esse vídeo através das suas redes sociais. Um grande abração, Deus os abençoe. Amém.